Diz a lenda que o explorador espanhol Juan Ponce de León descobriu a Flórida em 1513, enquanto procurava a lendária Fonte da Juventude. Foi dito que a Fonte da Juventude restaurava milagrosamente a juventude de qualquer pessoa que bebesse de suas águas. Embora possa ser emocionante pensar em descobrir a Fonte da Juventude ou algo tão notável como a cidade perdida de Atlanta, muitas pessoas ficariam satisfeitas se pudessem apenas descobrir a igreja certa. Uma igreja ensinando as verdades da Bíblia fielmente. Com as inúmeras igrejas que existem, importa qual igreja você pertence? E Deus tem alguma igreja para este tempo? Nós vamos descobrir a resposta para essas e muitas outras perguntas agora mesmo. Primeira pergunta: importa se a pessoa frequenta uma igreja? Hebreus 10:25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O exemplo bíblico é que o povo de Deus se reúna para adoração e comunhão, bem como para o propósito de trabalhar em conjunto para compartilhar o Evangelho com o mundo. Pergunta número 2. Jesus acreditava que as pessoas deveriam pertencer a uma igreja? Mateus 16:18 diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus frequentou fielmente a igreja todos os sábados. Ele deixou claro que sua intenção era que ele construísse uma igreja. É difícil imaginar que Jesus estabeleceria uma igreja que ele não gostaria que as pessoas fizessem parte. Pergunta número 3. Jesus estabeleceu uma igreja neste mundo antes de ir para o céu? Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samária, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Depois que Jesus morreu, a igreja se multiplicou e cresceu e foi usada por Deus para compartilhar luz e bênçãos com o mundo. Pergunta número 4. Os discípulos trabalharam para edificar uma igreja específica? Atos 2:47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Embora não tivesse um nome denominacional, os discípulos trabalharam para edificar a igreja de Cristo. Era uma igreja organizada, descrita como o corpo de Cristo, da qual as pessoas se tornaram parte por meio da ordenação do batismo. A igreja de Cristo tinha diáconos e anciãos e enviou missionários. Jesus estabeleceu e organizou a igreja. Pergunta número 5. Como o apóstolo Paulo descreve a igreja? 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de que, como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A Bíblia é clara que a igreja de Deus seria caracterizada pelo compromisso de ensinar sua verdade, não tradições, costumes ou doutrinas feitas pelo homem. Pergunta número 6. Qual símbolo é usado na Bíblia para representar uma igreja? Jeremias 6:2. A formosa e delicada, a filha de Sião. Em toda a Bíblia, uma mulher simbolicamente representa uma igreja. Uma mulher pura representa a verdadeira igreja de Deus. Uma mulher impura representa uma igreja impura. Pergunta número 7. Quais características especiais a igreja dos últimos dias possui? Apocalipse 12:17.
Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E também Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A Igreja de Deus, do tempo do fim, será caracterizada pela fé em Cristo e obediência a Ele. Essas características sempre estiveram presentes naqueles que seguiram fielmente o Deus da Bíblia. Em Gênesis 26, 5, Deus disse a respeito de Abraão: Abraão obedeceu a minha voz e manteve meu encargo, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Deus está procurando preparar um grupo de pessoas que estão prontos para passar a eternidade com Ele. Pergunta número 8. Como a verdadeira Igreja de Deus é descrita no livro de Apocalipse? Apocalipse 12, 1 diz assim: Viu-se grande sinal no céu, e saber, uma mulher vestida do sol, como a lua, debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Apocalipse 12 descreve uma igreja pura, vestida com a beleza da natureza e refletindo a luz para o mundo. No entanto, a Igreja de Deus teria uma experiência difícil durante toda a história humana. Pergunta número 9. Como Satanás atacou especialmente a Igreja de Deus? Apocalipse 12, 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. O diabo sabe que a maneira mais eficaz de ferir a Deus é ferir aqueles que ele ama. A primeira igreja cristã sofreu muito nas mãos de Roma pagã. Um enorme número de pessoas foram martirizadas. Mas em vez de destruir a igreja de Deus, a perseguição se tornou catalisadora do crescimento. O caráter cristão na vida e na morte foi uma testemunha tão poderosa que outros foram inspirados a se unir à igreja cristã. Um dos primeiros escritores cristãos, Tertuliano, é citado como tendo dito: o sangue dos mártires é semente, isto é, a semente que faz a igreja crescer. Percebendo que a perseguição não alcançaria seu objetivo de destruir a igreja cristã, o diabo mudou a sua tática e recorreu à corrupção da igreja cristã, provocando sua ruína de dentro para fora. Pergunta número 10. O que aconteceu com a igreja cristã durante a Idade Média? Segundo Tessalonicenses 2,3 diz assim: Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Após os primeiros 300 anos do cristianismo, as verdades da palavra de Deus foram obscurecidas pela tradição e falsa doutrina. Quando a perseguição foi reintroduzida, multidões que não cederam à autoridade da igreja governante foram banidas ou mortas. Pergunta número 11. O que a verdadeira igreja fez durante os tempos da perseguição? Apocalipse 12, 6 diz assim: A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E também Apocalipse 14 diz assim: E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada. Em muitas partes da Europa, fiéis, crentes na Bíblia, foram obrigados a fugir para áreas remotas das regiões desertas, onde puderam viver sua fé em Deus com alguma segurança. Nessas áreas, os membros da igreja ainda poderiam se reunir, adorar e estudar a Bíblia. É importante notar que a Igreja de Deus ainda existia durante esses tempos, mas não uma organização oficial. A igreja estava no deserto, era composta por grupos de pessoas que permaneceram fiéis a Deus, com risco de perseguição e morte. Pergunta número 12. Por quanto tempo a verdadeira igreja de Deus permaneceria no deserto? Apocalipse 12, 6.
A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E também Apocalipse 12, 14. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse ao deserto ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e a metade de um tempo, fora da vista da serpente. A profecia previu um período de 1260 anos no deserto para a Igreja de Deus. Essa previsão foi perfeitamente cumprida quando a igreja se escondeu durante o reinado do poder da besta, da primeira besta, que se estendia de 538 a.C. a 1798 da nossa época. Antes da queda do papado, começou um movimento que trouxe a reforma para a igreja cristã. A Bíblia foi traduzida para o idioma comum e as pessoas entenderam o Evangelho de Jesus e a profecia bíblica. Depois da escuridão, de tradição e do erro, a luz do Evangelho começou a brilhar. O lento processo de sair do deserto havia começado. Quando a luz da palavra de Deus começou a brilhar mais no mundo, surgiram igrejas baseadas na verdade ensinada pelas igrejas anteriores. O espírito da reforma continuou em todo o mundo até que a Igreja de Deus foi estabelecida para os últimos dias. Uma igreja que retornou a todos os ensinamentos originais da igreja cristã. Pergunta número 13. Qual é a atitude do diabo em relação à Igreja de Deus nos últimos dias? Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O diabo está zangado com os restantes da sua descendência. A igreja dos últimos dias. O diabo fará o seu melhor para enganar e desencorajar o maior número possível do povo de Deus, porque ele sabe que o tempo é curto e que esta é uma guerra que ele já perdeu. Pergunta 14. Quais são as marcas identificadoras da igreja final de Deus? Apocalipse 12, 17 diz assim: restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O restante ou remanescente é a igreja final que representa Jesus Cristo e sua verdade nos momentos finais anteriores ao retorno de Jesus. Deus forneceu várias características claras para nos permitir identificar facilmente esta igreja. Vamos ver quais são essas características. Primeiro, a igreja surgiria depois de 1798. Encontramos isso em Apocalipse 12, 6 e 14. A igreja estaria no deserto até 1798. Depois do fim dos 1260 anos de supremacia papal, a igreja emergiria da obscuridade para ser uma representação global da verdade e amor de Deus. Número 2. A igreja acreditaria no ensinamento original da igreja cristã. Encontramos em Apocalipse 12, 17. A igreja de Deus no final dos tempos ensinaria a mesma mensagem da igreja cristã original. Número 3. Seria um movimento global. Apocalipse 14, 6. A igreja de Deus proclamará a sua mensagem final a toda nação, tribo, língua e povo. Número 4. Ela proclamará o evangelho eterno. Encontramos em Apocalipse 14, de 6 a 12. O evangelho eterno que estudamos na lição 21 apresenta ensinamentos chaves. Temor a Deus, dar glória somente a Deus, a hora do julgamento chegou, Babilônia caiu e não adore a besta ou receba sua marca. Número 5. A igreja acredita e guarda todos os mandamentos de Deus, incluindo o sábado do 7º dia. Número 6. Ensinará que a morte é um descanso que dura até a ressurreição. Número 7. Ela acreditará nas palavras dos profetas e nos dons do Espírito Santo, incluindo o dom de profecia. Isso encontra em Apocalipse 12, 17 e também 19, 10. A única igreja no mundo hoje que cumpre cada uma dessas características identificadoras é a Igreja Adventista do 7º dia. Fundada em 1863,
A Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu do desejo sincero de conhecer e seguir Jesus de acordo com a palavra de Deus. Com base no entendimento bíblico dos reformadores, a Igreja Adventista é a única organização global que apresenta o Evangelho eterno de Apocalipse 14. Assim como a Bíblia apresenta a fé em Jesus como o único meio de salvação e a obediência aos mandamentos de Deus como fruto da fé em Jesus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que Jesus logo voltará a este mundo e levará seus filhos fiéis para o céu. Comprometida com a comissão de Cristo para levar o Evangelho a todos, a Igreja que compartilha Jesus com o mundo. Eu sei que para muitas pessoas é um absurdo ou até mesmo audácia afirmar o que estou afirmando. Como eu já disse, estude por você mesmo, faça perguntas, confirme se o que eu estou falando está certo. Mesmo com o risco de me passar como audaciosa por fazer essas afirmações, eu não poderia, com consciência limpa, não te dar essas informações. Eu também sei que vem muitas perguntas na cabeça. Mas e as pessoas das igrejas cristãs que não têm essa informação, não serão salvas? Felizmente, somos salvos somente por aceitar a Cristo, não pela doutrina que acreditamos ou pela pergunta ou pela igreja que frequentamos. Podemos ir à igreja errada a vida toda e ainda sermos salvos. Mas e então? Por que me converter de uma igreja cristã a uma adventista? Como já vimos nas outras lições, o diabo está fazendo de tudo para nos enganar. Enquanto a informação não nos salva, ela nos protege dos enganos de Satanás. E uma vez que você sabe algo mais, você é responsável por esse conhecimento. Continuar no erro é um pecado. E como deixar a minha igreja? É uma igreja boa e sei que Deus me levou até essa igreja. Eu tenho certeza que Deus deve realmente ter te levado a essa igreja. Deus tem maneiras incríveis de agir e de nos trazer até Ele. Da mesma maneira que seus pais te levaram à primeira série, mas não foi com a intenção de te deixar lá. É da mesma maneira que Deus está te ajudando a crescer na sua vida espiritual. Chega um ponto que você precisa de ensinamentos mais avançados. Mas a igreja é cheia de hipócritas. Toda igreja é feita de pessoas. E muitas pessoas não são perfeitas. E nenhuma pessoa é perfeita. Em Mateus 9,13, Jesus diz que não veio para chamar os perfeitos ao arrependimento, mas os pecadores. Dizem que a igreja é um hospital. Por mais que isso não seja uma desculpa para comportamentos errados, nos ajuda a entender que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. E vale lembrar que cristãos não são chamados para seguir outros cristãos, mas para seguir a Cristo. Uma pessoa que fica fora da igreja por causa dos maus exemplos dos cristãos são maiores alvos dos ataques de Satanás. Pergunta número 15. Deus descreve o confuso sistema de religiões nos últimos dias como Babilônia. Que convite Jesus faz àqueles que estão fora de sua igreja final? Apocalipse 18:8 diz assim. Aliás, Apocalipse 18:4 diz assim: Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. E também João 10,16 diz assim: Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. A palavra igreja vem da palavra grega eklésia, que significa os chamados para fora. Há pessoas salvas dentro de todas as igrejas, pessoas que amam a Deus e estão vivendo de acordo com a luz espiritual que possuem. E quando nos aproximarmos do fim do tempo, Jesus chama seu povo para um só rebanho, sua igreja final dos últimos dias. Em breve, haverá apenas duas religiões globais. Uma vai adorar e obedecer a Jesus Cristo e o outro renderá aos poderes religiosos do mundo. Agora é a hora de ouvir o chamado de Jesus, segui-lo em verdade e ser parte de sua igreja dos últimos dias.
Jesus te ama e Ele está chamando você para se juntar a Ele dentro da Igreja de Deus do fim do tempo. É a sua decisão seguir a Jesus de acordo com os seus ensinamentos da Bíblia e tornar-se parte de compartilhar a sua mensagem final de Deus ao mundo.